você já está com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos começar a mensagem com essa palavra. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui é um apelo, é uma convocação para que nós, como povo de Deus, nos levantemos, despertemos para que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. Para quê? É uma pergunta, né? Foi assim que o trecho passado terminou e é assim que eu quero que você pense para a gente continuar. Para quê? Para cumprirmos nossa missão de luz nesse mundo, fazendo diferença no meio da sociedade. Onde? Em qualquer lugar onde você estiver vivendo, na sua casa, entre os seus familiares, no seu trabalho, com seus colegas, na sua turma, na escola. É o chamado e a convocação. E o próximo ponto que eu quero que você note hoje comigo ele vai dar pontos, itens para que a gente possa se tornar uma luz no meio desse mundo. No capítulo 5 aqui de Efésios, versículo 15 a 17, ele dá o primeiro ponto para que a gente possa se levantar e brilhar. Ele diz assim: portanto, fazendo uma conexão, né? Portanto, para vocês brilharem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, o primeiro ponto que ele dá para que a nossa luz brilhe como povo de Deus é: seja sábio e não tolo. E ele fortalece esse ponto dizendo duas coisas a mais: aproveitem bem o tempo, e também pode ser as oportunidades, e também procurando descobrir, como ele diz aqui, mas procurem compreender, no 17, qual é a vontade do Senhor. É compreender aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Esse ponto é muito importante, porque um dos contrastes fortes que ele faz aqui é entre o sábio e o tolo. E o que é um sábio, segundo a palavra de Deus? É alguém que teme ao Senhor, primeiramente, escuta, sabe ouvir, primeiramente a Deus e também aos bons conselhos. Isso é muito forte no livro de Provérbios, você pode perceber. Mas também tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção no Salmo 1. Quando ele começa o Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer que a sua luz brilhe mais forte? Seja alguém sábio, como ele diz, que medita, que se afasta daqueles e daquilo que lhe distancia de Deus e busca a palavra, meditando e crescendo na sabedoria do Senhor. Um exemplo que eu quero contar rapidamente: João, o apóstolo, já velhinho, no final da sua vida, foi pastor dessa igreja em Éfeso.
E a história conta, a tradição, não a Bíblia, a tradição histórica, que ele ajudou um jovem que estava dando problema em casa, a sua família, a tomar a decisão mais sábia de sua vida. Eu acredito que você sabe qual é. A decisão mais sábia é entregar sua vida ao Senhor. Esse jovem entregou sua vida, começou a ser acompanhado por João, ouviu, estava crescendo, mas teve uma coisa que ele não escutou. A João, o apóstolo. Ele não deixou a turminha de rua, de arruaça dele. Acontece que com o tempo ele voltou àquela turma e a sua vida piorou. Ele caiu no crime, se tornou o líder daquela gangue, que se tornou uma gangue, e numa disputa, diz, com a polícia da época, ele estava numa disputa com armas. João, que nunca desistiu dele, foi no seu encalce e conseguiu, naquele momento crítico, gritar: se entregue, se arrependa, não lute mais, volte para os braços de Jesus, ele deu a vida por você. E nada parava aquele jovem. Mas num momento, quando João gritou: eu dou a minha vida pela sua, se entregue que eu fico no seu lugar. De repente aquele jovem baixou a espada, deixou ela cair por terra, ainda envergonhado, sem querer olhar para João. Ele parou a luta ali, se arrependeu, e quando voltou os olhos para João, João estava de braços abertos. E choraram ali naquela hora, e ele voltou para Cristo. Quando ouvimos e voltamos aos temores de Deus, o caminho do temor, a gente volta a ser uma pessoa sábia. E ele prossegue aqui, né? Dizendo mais um ponto para que a nossa luz brilhe. Ele diz aqui no 18 ao 20: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mais um ponto para que a nossa luz possa brilhar é enchendo-se do Espírito e não de vinho. É um contraste novamente. Para que a gente possa viver a força dessa luz, brilhando, cumprindo a nossa missão, nós precisamos também nos encher do Espírito. E o contraste é com o vinho. E eu quero que você note, tudo que nós buscamos, estamos cheios, domina a nossa vida. Se você se enche de vinho, você vai ser dominado pela uma vida desenfreada, descontrolada, não é? Mas se você se enche do Espírito, você vai ter outros sinais que ele fala aqui, ó. Primeiro, versículo 19. Falando entre vocês. O seu falar vai mudar. As suas conversas, não é isso? Falando entre vocês com salmos, com a palavra. Não vai ser somente conversas de qualquer assunto, mas também vai dominar suas conversas a palavra do Senhor. Ele diz aqui outro sinal: entoando e louvando de coração. Sua vida também vai ser dominada pela adoração, pelo louvor. Ele continua no versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão vai ser algo notório, não a reclamação, as queixas. E 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Outro sinal, outra característica da pessoa quando está sendo dominada, cheia do Espírito, é a sujeição. Então, 2 relacionamentos vão ser
muito harmonioso na sua vida. O seu relacionamento com Deus, o que é que nós vamos caracterizar? A harmonia no falar, no adorar, no agradecer. E o relacionamento com os outros? Nas suas conversas, na sua submissão. Você vai ser uma pessoa que sabe ouvir, sabe trabalhar em equipe, sabe contribuir para a força e harmonia do todo. Você vai ter essas características porque quem se enche do Espírito tem harmonia, tanto no relacionamento com Deus, como no relacionamento uns com os outros. E eu quero terminar dizendo que aquele jovem que João ajudou naquele confronto a ele abaixar as armas, entregar não só a arma, mas a sua vida a Jesus de novo, ele foi preso naquele dia. Não aceitaram a vida do pastor velhinho João no lugar da dele. Levaram ele para presídio, mas ele se tornou um líder, não mais da gangue como ele era, mas um líder espiritual dentro do presídio, porque agora ele buscava a sabedoria de Deus e não aquela loucura que ele vivia, e procurava se encher do Espírito e não do vinho ou do mundo que ele andava. Então a sua vida foi dominada por Deus, e ele ali naquele presídio ajudou muitos a chegarem aos pés de Jesus. E assim a luz brilhe no meio onde você vive, para que Deus possa ser conhecido entre os homens. Que Deus nos ajude a ser sábio e deixar sua luz brilhar onde você estiver. E que Deus lhe dê mais uma boa semana.